com a torcida tricolor, estamos aqui para mais uma síntese semanal de tudo que aconteceu nessa semana em que o clube vence na Copa Sul-Americana, terceira partida seguida, é um momento histórico, é a primeira vez na história do São Paulo que ele vence 3 partidas seguidas, as 3 iniciais de uma competição internacional. São Paulo chegou com muita força na Copa Sul-Americana, até contrariando estatísticas, mas ao mesmo tempo a gente tem outras coisas muito importantes para falar também, inclusive bastante sobre a política são paulina. Vamos começar por esse tema da partida de ontem, vamos começar sobre o jogo em que o São Paulo venceu por 3-1 o Jorge Wilstermann, e eu já queria que o Mozart desse suas considerações iniciais, cumprimentasse o pessoal e falasse para a gente um pouquinho de como que foi o jogo ontem. Bom, boa noite, galera. Boa noite, bom dia para quem está assistindo o vídeo, né? Bom, o São Paulo ontem foi enfrentar um adversário bem abaixo tecnicamente. Um dos principais destaques dele é o Chaves, que aqui era aquele centroavante. Centroavante não, ele jogava em todas as pontas ali, mas, assim, jogava entre aspas, né? Ele era bem limitado tecnicamente. Então, esse era um dos principais jogadores dele, para entender a limitação técnica da equipe. E o São Paulo começou bem o jogo. Eu até achei o Igor Vinícius no início do jogo muito bem, avançando bastante, criando jogada pela direita muito bem. O São Paulo invertendo o jogo, coisa que dificilmente faz e deveria fazer mais. E começou o jogo bem, fez 1-0 e aí desmoronou, parece. Começa a querer jogar para trás, eu não sei o que aconteceu. O time recuou muito, o Jorge Wilstermann pressionou um pouquinho, já criou uma chance que o Volpi salvou, e aí depois o Arboleda falha no lance, e acontece o pênalti e o Jorge Wilstermann empata. Mas em termos de futebol jogado, o primeiro tempo, se você colocar até os 25, 30 minutos, o São Paulo jogou um futebol bom, não deixou o Jorge Wilstermann contra-atacar e manteve o time e a posse de bola no campo de ataque. O detalhe para o Éder e para o Luciano, que eu gostei muito do jogo dos dois, flutuaram bastante pelo meio e assim, quase da flutuação deles dois pelo centro, o São Paulo conseguia fazer a inversão no Igor Vinícius com o Reinaldo, que o Reinaldo fez uma partida muito boa, ficando mais atrás, invertendo o jogo para o Igor, ou muitas vezes o Alisson invertendo o jogo. E o São Paulo passou a criar bastante pelas laterais, que as pontas ficavam mais abertas. Com isso, conseguia avançar pelas laterais e aí encontrava os dois chegando de frente diretamente para chegar ao gol. Não foi assim que conseguiu o gol, mas foi de uma maneira que os dois saem e aí quem entra é o Igor. E o Igor Gomes. E aí o Igor Vinícius vem, dá o passe para ele e o Igor Gomes faz o gol. Gostei muito da movimentação dos dois, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ficou mais abaixo. Eu também acho que o Luciano e o Éder devem ter sentido a parte de altitude, a parte física. O Luciano vem de contusão, né? E aí vem algo que não é uma crítica ao jogador, mas já criticando, né? O Luan não fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Pouco correu, pouco combateu, pouco deu passe em direção ao ataque. Aí quando entra o Colorado, o São Paulo consegue um pouco mais de passe vertical, porém, detalhe para o Volpi e para o Arboleda, que os dois saíram muitas vezes de maneira errada lá de trás. Às vezes lances fáceis de se concluir, os dois erravam na saída de bola, e às vezes isso causa uma confusão na torcida, que não gosto de saidinha, não gosto dessa saída mais curta, mas isso não é falha do sistema, isso foi falha mais individual nesse caso, porque teve lances que era nítido, bem fácil de sair, adversário pouco pressionando, e o São Paulo simplesmente tocava de maneira errada. Mas foi se acertando um pouco, aí com um Colorado um pouco mais agudo do que o Luan, o São Paulo começou a crescer mais na parte do meio de campo. E o gol era bem nítido que ia acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde ia acontecer. O gol do São Paulo.
E por causa da superioridade técnica da equipe, né? O São Paulo tem uma superioridade, mesmo com um time misto, um time considerado misto assim, podemos dizer. A equipe do Jorge Wilstermann, ela é bem fraca e o São Paulo faria o gol. E fez. Só que aí, novamente, fez o gol e se retraiu, não sei o que aconteceu, e o Jorge Wilstermann começou a crescer bastante no jogo. Eu, pelo menos, vi o empate acontecer, graças a Deus não aconteceu. E aí depois o São Paulo um pouco mais calmo, já mais pro final do jogo, na hora que ele coloca o Rafinha dá um pouquinho mais da calma do São Paulo, da cadência. E o São Paulo passa a criar no contra-ataque ou na construção de jogo, o São Paulo passa a criar muita chance. E aí o Rigoni desperdiça, se eu não me engano, acho que o Éder também perde um gol. E o São Paulo passa a criar muita chance. E aí vem o Marquinhos e mata o jogo, né? Naquele... O Éder não, foi o Marquinhos que chutou na trave, no lance do Rigoni, né? O Rigoni cruza, ele bate na trave. E o São Paulo faz o gol com o Marquinhos, mata o jogo, mas é um jogo assim que basicamente é um adversário fraco, não dá para você tirar conclusões pro restante da temporada. Dá para você, claro, muito feliz porque o São Paulo ganhou 3 jogos, 3 vitórias e vai bem agora pro brasileiro, porque encaminha sua vaga na Sul-Americana. Cara, deixa eu aproveitar, então, antes de chamar o Lucas, te fazer uma pergunta sobre alguns dos pontos que você citou aí, que eu acho que é legal ouvir você falar sobre isso. Os jogadores que fizeram os gols foram Marquinhos, Igor e Reinaldo. Eu queria falar especificamente sobre alguns pontos de cada um deles. O Marquinhos, ele deveria ser mais usado? O Reinaldo, ele pode ainda ser mais útil do que ele vem sendo? E o Igor está mostrando para os críticos de que ele pode ser importante? Assim, o Marquinhos, eu acho que ele não é que ele deveria ser mais usado. Eu acho que ele pode ser mais utilizado. Não é algo assim que você olha e fala, pô, o Marquinhos está passando por cima de todo mundo, ele tem que jogar. Não, o Marquinhos, ele precisa de mais regularidade, muitas vezes. Ontem mesmo, até o gol, ele fazia uma partida assim meio que irrisória, não criava, não passava. Teve um lance que o Reinaldo pede para ele passar, ele não passa, o Reinaldo cruza. Mas é um jogador que é jovem, tem 18 anos, 19 anos. Então ele tem muito que crescer, tem muito que ainda produzir. Mas ainda não é para ser titular. Na minha opinião, ele não é para ser titular. Mas é um jogador que vai ser utilizado e pode ser utilizado mais vezes. O Reinaldo, né? Você perguntou? Já o Reinaldo, ontem, eu fiquei surpreso. Porque, para mim, ele ia sofrer muito na altitude, principalmente com os pontas do adversário jogando em cima dele, né? Só que o Rogério foi inteligente em colocar ele preso. Ele praticamente ficou preso o primeiro tempo quase que inteiro. No segundo tempo ele subiu um pouquinho mais. Mas ele conseguiu, né, criar lá de trás. Coisa que eu pouco imaginava que ele ia fazer. Porque o Reinaldo, ele tem uma parte física defensiva ruim, mas a parte ofensiva dele, ele se impõe bastante fisicamente. No chute dele é muito bom. Mas o passe dele não é assim tão lá essas coisas. Mas ontem sim, ele conseguiu criar inversões de bola, fez um bom jogo ontem, eu gostei bastante do Reinaldo ontem, eu acho que se ele entender as limitações dele, e ele já cresceu muito desde que da estreia dele no São Paulo, por exemplo, ele consegue ser útil à equipe. Não é o lateral dos sonhos, como sempre já falei, não é o lateral dos sonhos, tem problemas defensivos, mas pode ser útil sim. E questão do pênalti, ele não erra pênalti, né? O Wellington, acho que hoje essa vaga é dele, por enquanto. Mas se o Wellington moscar, aí o Reinaldo passa, né? Não tem como. O outro é o Igor Gomes, você falou? Isso. Cara, isso. Falar do Igor Gomes é meio que chover no molhado, né? Porque, cara, praticamente, para mim, ele foi um dos melhores jogadores nossos no Paulista. Falando taticamente, ele foi o melhor. Não tem nem dúvidas disso. Não é à toa que ele não saiu, por causa mesmo com a parte técnica dele que estava um pouco abaixo. Só que agora ele se encontrou de novo.
E ele foi o melhor do jogo em Bragança e foi o melhor do jogo ontem. E assim, não é que deu o melhor do jogo para ele. Ele foi o melhor do jogo realmente. No em Bragança ainda foi mais ainda. Porque quando ele passa para primeiro volante, e eu fiquei chateado com a alteração, que eu achava que o Bragantino ia dominar o São Paulo inteiro, ele começa a criar oportunidades para o São Paulo através do domínio orientado dele, que para mim é excelente, é incrível. Porque na partir do domínio, ele já tira o adversário da jogada e tem um campo aberto para ele jogar. E ontem já não, ontem mais avançado, jogando mais avançado, criando mais. Pô, o Igor Gomes é muito bom jogador, mas assim, muito bom jogador. O São Paulo tem que renovar com ele, tem que buscar essa renovação o quanto antes, porque, olha, pro nível do futebol brasileiro, ele é excelente, cara. Excelente mesmo. E para o futebol do São Paulo hoje, ele é imprescindível, cara. Ele e o Sara é imprescindível. Cara, e é muito louco, né? Porque, assim, no momento que você percebe o quanto que o jogador precisa se sentir capaz de fazer as jogadas, você percebe o quanto a autoestima do cara, o quanto o psicológico do cara, eles podem ser afetados. Porque o Igor, ele estava vivendo um momento que, pelo menos tecnicamente, ele não estava tão acima, e aí o torcedor caiu matando. No momento em que o torcedor abraça, que o Rogério abraça, você percebe que o cara, ele evolui. A mesma história que a gente viu o Diego, que teve um 2021 que foi abaixo, no momento em que ele viu o apoio do torcedor, aí você percebe o quanto que a gente não pode ficar chutando esses meninos de Cotia, o quanto a gente não pode ficar descartando, porque eles podem sim ser úteis, como o Igor não só tem sido útil, como tem sido um dos jogadores mais importantes do São Paulo na temporada. Da mesma forma que o Diego, jogadores feitos em casa, jogadores que você não gastou para você ficar trazendo. Às vezes vale muito mais do que você gastar 23 milhões para trazer um Rigoni, né? Mas isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu queria trazer para a conversa o Lucas, que ele agora está ali no seu momento obscuro, mas eu queria perguntar para ele duas coisinhas. Lucas, melhor começo de história em competição internacional, a Sula é o caminho mais fácil para o título? E a outra pergunta que eu te faço é, o São Paulo venceu partidas na altitude, mesmo jogando fora de casa. Existia mesmo um time que era ruim fora de casa? Boa noite, pessoal. Boa noite, torcida tricolor. Hoje estou aí sem câmera, minha câmera deu um pau. Hoje vou no escuro mesmo. E vamos lá. Melhor começo de competição na história internacional. Muito, muito bom começo em termos de resultado. Né? Alguns jogos com desempenho um pouco abaixo. A gente sabe que tem um time misto, toda essa questão física. Mas a gente sabe que a Sul-Americana é uma competição que o São Paulo tem boas chances de ganhar, e, ao meu ver, pensando em título, é o melhor caminho. O São Paulo hoje, na Copa do Brasil, tem a possibilidade de ter pelo caminho os melhores times da América do Sul, né? Como Palmeiras, Flamengo, Atlético e etc. Enquanto na Sul-Americana a gente só enfrenta um time muito forte, um desses gigantes, se acontecer alguma zebra na Libertadores. Então, a Sul-Americana é sim um ótimo caminho, é o título mais acessível, e ao mesmo tempo o São Paulo não pode abrir mão de brigar pela vaga direta da Libertadores no Brasileiro. Porque a gente sabe que qualquer competição de mata-mata você não pode ficar o tempo inteiro contando com onde você vai chegar, porque é mata-mata, tudo pode acontecer, então o brasileiro precisa ser mantido em foco, né? E sobre as vitórias fora de casa, é aquilo. O time teve alguns resultados e atuações ruins fora de casa, e aí o pessoal já determinou que essa era a variável problema. Né? O problema do São Paulo era estar fora de casa. Não tem contexto, não tem adversário, não tem a forma de jogar, não tinha nada. Era, pisou fora de casa, o São Paulo não joga. E a gente percebe que não é bem assim. Né? Mesmo em altitude, que é historicamente um contexto em que os times brasileiros costumam ter dificuldades, o São Paulo em altitude, com time misto, com preservações,
mesmo assim conseguiu fazer jogos no mínimo razoáveis na maioria dos momentos e conseguiu as suas vitórias, conseguiu os resultados, o que principalmente para essa fase de grupos e para mata-mata no próximo momento é o mais importante, principalmente para um clube que precisa dos resultados até por uma questão financeira. Então, a gente vê por aí que estar fora de casa não é o fator problema. Basicamente, é uma narrativa que vai caindo através do tempo. O tempo é sempre o senhor da razão e essa narrativa vai caindo e o São Paulo mostra que pode ser forte dentro, fora, né, e em qualquer lugar, e mesmo sem todos os seus titulares, mesmo contra times mais frágeis, é claro, mas a gente sabe que a altitude, mesmo contra times mais frágeis, costuma ser um fator bastante problemático. Não, perfeito. E aí, assim, para a gente terminar o panorama do jogo, porque a gente tem bastante coisa importante para falar sobre o extracampo do São Paulo, eu queria mandar duas em uma para você, Mozart. A primeira é que o Gabriel Sara, ele teve uma nova lesão no mesmo local da anterior. E aí eu pergunto, primeiramente, é algo crônico do Sara ou é algo crônico do São Paulo? Porque o São Paulo passou por situações semelhantes com o Valse, com o Luan, com outros jogadores que têm repetido os mesmos problemas. Será que é algo de fato crônico do atleta ou do departamento médico? E a outra coisa que eu queria era uma coisa complicada de você fazer nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a bola que o Rigoni vem jogando, a displicência ou não que ele tem demonstrado dentro de campo, que eu acho que ontem a galera talvez tenha perdido a paciência mais uma vez com ele. Em relação ao Sara, acho que ontem, especificamente ontem, é o combate que o cara dá, né? A forma com que ele cai, e aí acaba acontecendo de se contundir novamente. Eu não gosto muito de comentar sobre a parte médica, porque eu não tenho conhecimento profundo no assunto para fazer esse tipo de análise. Também não tenho conhecimento do que está acontecendo lá dentro. A gente não tem acesso. O que dá para perceber é que desde que, nesse início do ano, o São Paulo teve poucas contusões. Mas pode ter dedo aí do Dr. Turíbio, que deu uma... segundo o próprio Casares, segundo o próprio Turíbio, ajudou numa reforma, mesmo que pequena, lá no CT. Pode ter sido também, mas não tem como a gente saber, mesmo estando aqui de fora. Mas eu acredito que especificamente no lance do Sara é algo mais específico, é algo mais que aconteceu ali durante a partida. Até porque quando o jogador volta de contusão, ele volta meio sem confiança naquilo que ele vai fazer. Principalmente quando envolve na parte... a parte do corpo que ele se contundiu anteriormente. Aí ele está mais fatídico a se contundir novamente, principalmente na mesma parte do corpo, né? E qual foi a outra questão que você perguntou? Rigoni. O Rigoni ontem, cara, parece que ele desliga do jogo, assim. Você vê ele fazendo uma grande jogada e no lance seguinte ele faz um lance bizonho. E o problema, teve um lance bem no início do jogo, ele perde a bola e ele não perde uma bola assim que era fácil e era no campo de defesa do São Paulo e ele perde a bola e ele larga. E aí, por exemplo, pode sair um segundo gol do Jorge Wilson, complicar a vida do São Paulo não só na Sul-Americana como também no Brasileiro, porque daqui a pouco não vai poder poupar, porque você perdeu a bola e você não vai atrás. É um jogador que precisa recuperar seu futebol, que ele chegou sempre. Ele teve sempre essa parte defensiva dele, é deficiente. Eu tenho ciência disso. Não dá para você cobrar do Rigoni, o que o Igor Gomes faz. Mas competir, cara, você tem que competir. Ainda mais ele que tá vivendo uma má fase, só resta competir. A partir do momento que você compete, e aí uma hora a fase volta, cara. Mas a partir do momento que você não está disposto a competir, como é que você vai fazer para voltar? Não tem como. Mas é um jogador que tem que ser recuperado, né? Ainda mais agora que a gente vai falar sobre o balanço, custou 23 milhões de reais, o São Paulo tem que recuperar ele. Não adianta só jogar fora, não, porque não vai dar, não, tá?
Cara, e aí vamos então começar a falar sobre esse balanço, porque o São Paulo divulgou o balanço não porque o São Paulo é bonzinho, não porque o São Paulo é transparente, mas porque é obrigado por lei a divulgar o balanço. Então, novamente, a gente está já falando de um clube que tem a promessa da transparência, que tem a promessa de sempre prezar por demonstrar tudo que eles querem demonstrar, porque o balanço de fato apenas porque eles foram obrigados. O caso Rigoni é o seguinte, para a galera que não sabe. Ano passado, o São Paulo veio a divulgar que o Rigoni tinha custado o valor de 11 milhões, em torno de 11 milhões de reais, acho que era coisa de 1,5 milhão de euro, que convertido para real daria em torno de 11 milhões. O problema é que quando chegou o balanço desse ano, o valor, na verdade, seria de 23 milhões, não apenas esse, mas esse valor de 23 milhões, ele estaria com partes envolvendo o empresário e impostos inclusos. O Caio Domingues, do Resenha Tricolor, ele chegou a citar que alguém da direção foi conversar com ele e essa pessoa falou, olha, mas a gente nunca divulgou que o valor era 11 milhões. Só que eu acho que isso é talvez uma das coisas mais ridículas que existem. Porque divulgando ou não, quando todo mundo, quando os jornalistas que vivem de divulgar salários, valores de jogadores foram divulgar, primeiro que esses jornalistas não tiraram de nenhum lugar, eles foram atrás de alguém. Segundo, em nenhum momento essas pessoas desmentiram os valores que esses jornalistas falaram. Eles poderiam ter falado, não, os valores não eram esses. Só que existem outros pontos ainda mais complicados para falar sobre esse balanço. Queria que o Moser começasse falando para a gente já desse ponto chato, polêmico aí, e para a gente entender um pouquinho a transparência que existe dentro do São Paulo e o quanto que a gente pode acreditar nas coisas que o presidente hoje passa para a gente. O Lucas ou eu? Você, pode falar. Cara, primeiramente, é igual você disse, o jornalista, ele não estava numa noite de domingo e ele olhou para o céu e falou, o Rigoni custou 11 milhões. Não é assim que funciona. O jornalista, ele tem a fonte dele, provavelmente uma fonte próxima da diretoria, e foi passado isso para ele. A partir do momento se você se sentiu incomodado com isso porque a sua torcida está sendo informada de uma maneira errada, que isso deveria ser a forma do São Paulo lidar. Você iria até a imprensa ou faria alguma nota falando, os valores divulgados não são esses. Você não precisa falar que o valor é tal. Isso vai ser colocado no balanço. Mas você pode desmentir a notícia. Não foi feito isso. Beleza. A matéria foi publicada pelo UOL e seguiu a vida. Aí chega agora, 23 milhões de reais, o dobro. Cara, olha, pensando assim, de maneira leiga, tá? De maneira bem leiga, o jornalista ele não ia errar pelo dobro do valor, não, né? Pô, não ia, né? Então isso foi passado para a pessoa que publicou, que foi esse valor mesmo. E tem outra questão, os 23 milhões envolve empresário, envolve tudo. Porque no balanço do Elch, o valor também é diferente. O valor é 7 milhões a menos. Você pagou 7 milhões para empresários intermediários, para o próprio Rigoni, em luvas, essas coisas, para um jogador que estava com um contrato vigente. Isso não faz o menor sentido. Para falar de maneira bem simples, não faz sentido, tá? Então, o São Paulo, ele vem maltratando o torcedor, não é só dentro de campo, porque o dentro de campo é reflexo do que acontece lá. Então, a torcida do São Paulo, ela tem que estar ligada nisso. Porque se você gosta do São Paulo, se você ama o São Paulo, você tem que entender que, mesmo que se clube de futebol não é banco, clube de futebol não é campeão de balanço, tudo bem. Mas o que o São Paulo está fazendo é criminoso, cara. O que a diretoria que vem fazendo com o São Paulo, cara,
isso é surreal, porque se fosse dessa maneira, se a vida administrativa pessoal de cada um deles fosse administrada dessa forma, cara, eles estariam falidos. O São Paulo tá caminha a passo largo, não para falir, porque o clube é muito grande, mas para virar um clube médio, um clube sem ambição, um clube que, 10º lugar tá bom. É isso que o São Paulo tá caminhando. E, infelizmente, é por causa desses motivos, administrativos ou não. Você gostando ou não dessa parte administrativa, cara, é essencial para o clube. E precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado. Por isso que eles colocam eles publicam a renovação do Luciano na mesma hora que a divulgação do balanço. É justamente para tirar o foco de vocês. A partir do momento que você gosta do São Paulo, você tem que entender isso e tem que aprofundar. Não precisa ser nenhum mestre em administração para entender que em agosto o Rigoni custou 11 e agora está falando que é 23. Então, cara, se o São Paulo se a torcida não se ligar nessa parte, eu sinto muito, eles vão nadar de braçadas aí e vão fazer o que quiser. Cara, e é tão doloroso porque eles usam a mesma cortina de fumaça todo ano e o torcedor não percebe. Esse ano foi o Luciano, o ano passado foi outro, o outro ano foi uma contratação espalhafatosa para poder fazer com que o torcedor esqueça. O Mozart ele fez uma postagem muito importante no Twitter em que ele citava mentiras sobre Rigoni, mentiras sobre Orejuela, troca do Patrick e do Lisiero, maior patrocínio da história, tentativa de golpe, manutenção dos réus por esquemas escusos, não só manutenção, como não se prestar o mínimo, que é colocar o São Paulo na frente dos réus e falar, eu vou ajudar nas investigações. Não, isso é demais. Ajudar o MP nas investigações para que a gente saiba se os réus são ou não culpados, não, isso aí é demais para o São Paulo. O São Paulo não tem que se envolver com isso. Várias outras coisas. Gente, a gente acabou de sair de um golpe. A gente teve quase 50 milhões em contratações no último ano. Como que eu posso explicar 50 milhões em contratação? E assim, a gente ainda vê pessoas que são importantes na mídia defendendo esse tipo de gente, esse tipo de situação dentro do São Paulo. É bizarro. Eu queria perguntar para o Lucas um pouco mais sobre esse panorama, o que ele pode contar para a gente, porque o Lucas é um cara que se importa bastante com essa parte, e eu acho que é importante a gente ouvir tudo que a gente puder, porque eu falo para vocês, não existe nada que eu acho mais importante para um clube de futebol hoje que a gente conseguir entender. Existe sim o campo, existe sim a bola, mas o campo, a bola, o futebol não vai funcionar se do lado de fora as coisas não estiverem funcionando. Bom, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente citar é que o Mozart comentou que o pessoal costuma falar de o time não vai ser campeão de balanço, todo esse tipo de coisa, balanço não ganha jogo. Balanço não ganha jogo, mas eu posso te falar uma coisa com certeza. A médio a longo prazo, balanço perde muito jogo. Balanço da forma como tá, da forma como tá caminhando, da maneira como é feito. Acho que o Mozart caiu. Enfim, deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco ele volta. Da maneira como é feito, pode levar o São Paulo a um caminho absolutamente desastroso, devastador. Assim, a gente pode falar, não, aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro, é demais. Pode ser demais, porque o que o Cruzeiro fez também é muito além do que o São Paulo faz hoje. Mas pode ser demais, mas tem que ser ou pelo menos do que a gente vê que faz, né? Pelo menos do que a gente vê que o São Paulo faz sabendo. Exatamente. E aí essa situação do Rigoni é muito curioso para mim que o São Paulo procure o resenha para falar, não, a gente nunca divulgou que o valor era esse. Isso, assim, a partir do momento em que você tem uma gestão que se pautou durante a campanha inteira a falar sobre transparência, falar sobre o que o São Paulo precisa é mostrar para o seu torcedor de fato o que acontece, sem ficar
colocando as coisas por debaixo dos panos. A partir do momento que a situação da sua campanha é essa, e você precisa, num momento de divergência de valores, ir até um comunicador e falar, nós nunca divulgamos valores nenhum, você está basicamente admitindo que você não tem o menor compromisso com aquilo que você prometeu. O menor compromisso. Tanto ao não dar indicativo nenhum do valor, independente, falei errado, não falei, falar que não deu indicativo. Já é uma falha na sua promessa de campanha. E aí você ver a informação errada ser espalhada e não desmentir, é o que o Mozart falou. É a mesma coisa que ser conivente com a informação. É a mesma coisa. Até porque eles, para o próprio Júlio Casares, para aparecer no Instagram, não demora muito, não. Não tem muita dificuldade. Desculpa, não, para falar que ele tá no mesma linha que o pé do Caleri na hora de dar a bicicleta, ele posta. Mas o que é interessante é que essa estratégia da renovação do Luciano é tão antiga que o Juvenal usou quando ele fez a sua terceira eleição ao contratar o Luiz Fabiano, que dizem as lendas do Morumbi que ele vira no dia da apresentação do Luciano para alguém próximo dele e fala, tô eleito. Né? É o que dizem, né? A gente não vai ter essa confirmação, mas é o que dizem e é o que funcionou. E é o que vem funcionando todo o tempo. Em 2014, o time tinha Kaká, Ganso, Pato, Michel Bastos, Allan Kardec, Luiz Fabiano, várias contratações e por trás acontecendo o que estava acontecendo, que a gente não precisa nem citar aqui a gestão Aidar. Né? Eu acho que inclusive, o senhor presidente era muito próximo. E é complicadíssimo, porque a gente vê que, além da falta de transparência, você vê que muitas vezes parece que quem trabalha com isso dentro do São Paulo parece estar com dificuldades. Parece que, às vezes, está perdido. Eu sei que esse é um tema que a gente vai entrar ainda daqui a pouco, que talvez não fosse o tema exatamente para esse momento, mas a gente ter informações dentro de um balanço que é para ter fechado em dezembro de 2021, de negociações que foram feitas só esse ano, assim, é um amadorismo que você não vê em microempresa. Você não vê em microempresa esse tipo de amadorismo. Ainda mais no terceiro clube com a maior torcida do país. Assim, é indignante. É um absurdo você ter erros dessa magnitude dentro de um clube deste tamanho. E aí, ao mesmo tempo que o São Paulo se pronuncia para dizer não, nós nunca divulgamos que o valor era 11 milhões, não se pronuncia para explicar qual é a divisão dos valores. Ou seja, eles estão cientes que existe a dúvida, que existe a confusão, que existe essa questão, e eles não se pronunciam em nenhum momento. Não, gente, esses 23 milhões, tal coisa foi de tanto, X foi para empresário, X é de imposto, X é do ELT. A parcela do ELT, a gente sabe por causa do balanço deles. Por causa do ELT. A gente só sabe o valor pago para o ELT por causa do ELT, porque se dependesse do São Paulo, da administração do São Paulo, isso estaria no escuro até agora. Se não fosse obrigatório que esse balanço fosse divulgado, a gente já está com a informação dos 11 milhões até agora, ninguém nunca ia ter desmentido, e a gente ia estar aí de frente para um clube que gasta em algumas negociações o dobro do que se divulga, ou seja, o buraco pode ser muito mais embaixo do que a gente imagina. Quantas outras negociações que estão sendo feitas esse ano não estão sendo divulgadas de maneira diferente do que está sendo feito, e que a gente só descobre depois de um ano que o dano já está feito. Em um ano já tem muito dano para ser feito, né? Por isso que seria tão importante que o São Paulo divulgasse os tais dos balanços trimestrais. Mas quem disse? Quem disse que a gestão da transparência faz alguma questão de trimestralmente dar satisfação para sua torcida? Isso é muito complicado, e isso é uma coisa que eu não imaginava que fosse ser tão escancarada dentro de um clube desse tamanho. De verdade, é um caminho em que, financeiramente falando, é muito difícil de imaginar que o fundo esteja próximo. É muito difícil imaginar que a gente esteja vendo metade dos problemas que acontecem na gestão financeira do São Paulo.
o São Paulo todo ano acha um pré-sal diferente, né, cara? É bizarro. Mas, Moza, eu queria perguntar outra coisa para você, que, assim, pelo menos isso a mim tem incomodado bastante. O Lucas, ele começou a citar que o Casares, ele teve muita proximidade da gestão Aidar, ele teve grande proximidade da gestão Leco, mesmo ele negando, e ele estava lá na gestão Juvenal, também nas entranhas da gestão. Então a gente não está falando de alguém que não esteve presente nos últimos 10, 12 anos da história do São Paulo, ele estava presente. Só que uma coisa que é muito difícil para, pelo menos que eu possa entender, é como essa gestão hoje, ela encontra tantas pessoas influentes, jornalistas e pessoas de grande mídia que ainda conseguem defendê-la. Por que essa razão de defesa ainda? Porque eu não via essa mesma defesa do Leco. E hoje eu vejo uma defesa muito ferrenha pro Aidar. Quase confundi os nomes aqui, mas acho que não é tão diferente assim. Mas por que os defensores, eles, além de tudo, eles querem jogar tudo para a gestão Leco como se eles fossem diferentes? Porque o Casares estava lá também. Na gestão do Aidar, não é que ele era próximo do Aidar, né? Ele era vice-presidente do Aidar e ele ficou até o último minuto na gestão do Aidar. O Aidar que perdeu todo o apoio depois do áudio dele que caiu, depois da N comissões da namorada dele. O Aidar perdeu todo o apoio, mas quem ficou lá até o último instante? Quem? Né? E a gente já sabe quem é. Então, e com o Leco, ele fez parte do conselho de administração. Aí eu acho um pouquinho mais deslocado, mas mesmo assim ele poderia ter se ele era tão crítico ao Leco como aparenta ser, como ele quer parecer ser, e ele não é, como ele fazia parte do conselho de administração, poderia ter feito coisas muito mais fortes, como vetar a contratação de Daniel Alves, Juan Fran, vetar tantas coisas que foi feito aí. Não vetar, mas pelo menos dar um parecer importante, né? Não sei que o conselho de administração tem tanto assim poder. Mas os balanços foi todos aprovados, né? Todos os balanços do Leco foi aprovado. Do Aidar também. Agora, o que ele tem, que o Leco não tem, é o carisma. Ele é carismático e ele estava presente, muito presente, falando diariamente, quase, na época que o São Paulo nadava de braçada, na época do Juvenal. Então, ele era sempre muito presente nessa área, ele aparecia muito. Então, ficou meio que marcado como, olha, ele faz parte do sucesso do São Paulo. Já o Leco é zero carisma. E o Leco tem um agravante que ele já chegou odiado. Porque em 2009, caiu no colo dele a demissão do Muricy. Já naquela época, por quê? Porque ele teve um desentendimento com o Muricy. Então, a torcida já chegou com meio pé atrás com o Leco. E o início do Leco, se você comparar o início do Leco com o início do Casares, é absurdamente diferente pró-Leco. E olha como terminou a administração do Leco. Aí eu te pergunto, começa a administração do Casares desse jeito, como é que vai terminar isso? Então, é meio difícil de a gente avaliar qualquer tipo de coisa, porque a gente não tem acesso. Aí a gente passa o ano inteiro no escuro, porque a gente tem acesso a balanço trimestrais. E a gente só vai descobrir quando a bomba já estourou, lá em abril do outro ano. Como é que faz? A torcida fica refém desses caras. É o mesmo sistema. Muda as peças, muda. Mas é o mesmo sistema. E aí a gente continua no mesmo sistema viciado, né, cara? É bizarro. É um sistema que você está aí há 12 anos, não tem mudança. E por
por algum motivo você vê pessoas dizendo que chegamos no novo, chegamos em um cara que vai fazer diferente, que tem alguma coisa de diferente. Eu acho que a única coisa que de fato ele tem de diferente é que ele fala bem. Ele é um cara que, como diria o Lugano sobre outro, ele consegue encantar as cobras, né? E aí eu acho que é exatamente o que acontece. É um cara que consegue, através da exegese, fazer com que todo mundo creia de fato que ele está fazendo um baita trabalho, que está realmente mudando. Mas isso é no final das contas, quando você analisa a fundo, você está... Isso é uma qualidade. Ele poderia usar essa qualidade dele de falar bem para outras coisas. Como, por exemplo, para desmentir o caso do Rigoni, se ele fosse bem intencionado nisso. Realmente. Kevin, posso fazer só uma adição a tudo que o Mozart estava falando? Manda lá. Tava falando, né, sobre a relação Leco com Casares, esse tipo de coisa. É importante a gente citar que o Casares tenta tanto se desvincular, falar que sempre foi distante do Leco, sempre foi oposição, que sempre esteve contra os erros do Leco, mas é importante a gente frisar que no começo da gestão do Casares, lá no ano passado, a gente tem o registro de um discurso do Leco, onde ele declara todo o apoio, toda a sorte ao Casares, mas com um porém. O Casares tem pouco tempo de gestão no clube. Eu acho que ele merece que a gente coloque uma possibilidade de reeleição. Isso antes de toda a mobilização para aquela época do golpe e tudo mais. Antes daquilo acontecer, a gente já viu uma movimentação do próprio cara que o Casares tenta sempre se desvincular, sempre parecer distante. Foi o cara que foi lá na frente de todo mundo, na frente das câmeras, dizer, acredito muito no Casares e acho que ele merece, depois do jogo já estar sendo jogado, mudar as regras do jogo para que ele possa se reeleger. Então, assim, que oposicionista seu é esse que está indo na frente de todos os outros conselheiros e na frente das câmeras defender que você se reeleja? Que oposicionista é esse? É assustador. E na hora de tirar foto com o Daniel Alves na apresentação, quando o Daniel Alves chegou, o Casares estava lá super feliz. Agora, para chegar, descumprir um acordo que ele fez com o Daniel Alves, pagar o que pagou no Orejuela e falar, não, a conta do Daniel Alves é da gestão anterior, aí também é muito fácil. É facílimo. Enfim. Só isso que eu queria adicionar. Não, pessoal, é exatamente isso. E o Moser vai ter que dar uma saída agora. E aí a gente continua aqui, eu e o Lucas. Moser, valeuzão por participar, por poder dividir um pouco com a gente essa tortura que é a política são paulina. E aí você pode se despedir da galera, mas valeuzão e brigadão por ter ficado aqui batendo esse papo com a gente até aqui. Valeu, Moser. Eu que agradeço. Falou, Lucas. Eu que agradeço o convite. E vamos focar nisso, galera, porque é importante. Essa parte administrativa do São Paulo, ela tá caótica, não é de hoje. E não é só porque o presidente fala bonitinho, ele é bom, não. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos. E aí, Lucas, tem algumas outras coisas que a gente não pode encerrar sem falar sobre elas. A primeira foi exatamente aquilo que a gente começou a citar, e sobre a renovação do Luciano, e agora há pouco, há menos de uma hora, também a renovação do Diego. A primeira coisa que eu quero te perguntar é se é coerente, as renovações fazem sentido, e se dá para afirmar que foram bons negócios, mesmo sem a gente, mais uma vez, ter noção dos valores em que elas se envolvem. Afinal, a gente não tem nunca noção de valor nenhum quando se diz respeito ao São Paulo. E a outra coisa é que eu queria pedir para você, inclusive, falar sobre quem que divulgou a renovação do Luciano, porque não foi os próprios canais do São Paulo que divulgaram, foi através do Twitter de Carlos Belmonte que nós ficamos sabendo
que o Luciano havia renovado com o São Paulo, porque claramente o São Paulo é menos importante do que o Twitter do Carlos Belmonte, então é ele que tem que divulgar para a gente, não o próprio clube, que é aquele que de fato a gente deve seguir, até porque Carlos Belmonte gosta de bloquear um pessoalzinho. Então, eu acho que não é toda a torcida que precisa saber da renovação, são só aqueles que aceitam e aplaudem tudo que ele fala. Porque se você criticar e for bloqueado, você provavelmente vai ficar sem saber que o jogador X ou Y renovou o contrato, já que é só lá que você tem que saber, não através das redes sociais do clube. Vamos lá. Com relação às renovações do Luciano e do Diego, é claro que a gente nunca pode afirmar se o negócio é bom ou ruim sem a gente ter a noção dos valores. Eu não posso falar assim, pô, gostei da renovação do Luciano. Aí vai ver, o cara tá ganhando 2 milhões por mês. Claro que eu tô extrapolando, tô exagerando aqui, mas não posso. Não tem como eu falar, ó, a renovação do Luciano foi um bom negócio. Mas eu gosto da permanência dele no clube. Eu gosto, eu acho que é um jogador que tem muito a entregar. No primeiro gol de ontem, a jogada só sai porque ele, num domínio de costas, recuando da frente, ele consegue acalmar toda uma pressão em cima dele que o Jorge Wilson não estava fazendo e consegue abrir a bola lá para o outro lado para o Reinaldo, onde sai a jogada de forma mais limpa. Então, assim, o Luciano, ele é um cara importante, ele é um cara que, em forma física, faz muita diferença para esse time do São Paulo, muita mesmo, né? Apesar de temos a ressalva de que faz tempo que ele não consegue manter uma forma física boa, faz tempo que quando ele tá começando a engrenar, vem um probleminha novo, fica fora 2 semanas, aí isso é um problema a ser avaliado, o que está acontecendo, se são fatalidades, se ele tá com alguma coisa. Esses tempos teve um jogador que eu não vou lembrar quem que era, não é nem do São Paulo, mas que se machucava muito e aí descobriram que ele tava com um problema no dente. E aí isso causava lesões muscular nele. Então, assim, às vezes pode ter algum problema não detectado com ele, que dificulta que ele volte a uma forma física, mas a permanência dele no clube, para mim, é ótima. Tá? Como parte do elenco. Como valores, a gente não pode avaliar. Com relação ao Diego, acho melhor ainda. Tá? Acho melhor ainda. Acho que o Diego, ele começou muito bem a sua subida pro profissional, aquele jogo contra o Corinthians emblemático, tudo aquilo que aconteceu, ele começa muito bem, o Diniz dá muita confiança para ele ali, e aí ele entra na oscilação e para jogador de defesa é complicado o momento de oscilação, porque a oscilação do jogador de ataque, ela vai ser um jogo apagado. Ela vai ser o jogo em que ele não consegue acertar muita coisa, vai ser um jogo onde ele não tem muita participação. A oscilação do jogador de defesa são 3, 4 jogos tomando gol em cima dele e todo mundo vendo. Então, para um jogador de defesa é muito complicado o momento de oscilação perante a torcida. Então, muita gente chegou a aposentar o menino com 20 anos ano passado. É uma situação muito complicada e que bom que ele tá voltando a jogar bola hoje e nessa temporada tem sido o melhor zagueiro do São Paulo. Então é importantíssimo que o São Paulo consiga garantir a manutenção dele para, no mínimo, no momento em que for perdê-lo, consiga um bom dinheiro, porque ele vale um bom dinheiro. Ele é um jogador que pode ajudar a aliviar os cofres do São Paulo em algum momento, principalmente se mantiver o nível que vem jogando. E é um jogador que é crucial, principalmente porque destro, o São Paulo não tem nenhum jogador outro com a característica dele hoje estabelecido no profissional. Ele é o único destro no profissional hoje, na zaga, que tem a característica de jogo que ele tem, que consegue conduzir a bola pela distância que ele conduz sem perder, que consegue dar alguns passes um pouco mais longos pelo chão, de uma maneira assim, que é para poucos, é realmente para poucos. É um jogador diferente. É um jogador diferente e merece essa renovação e é importante que ele fique. De novo, não sabendo os valores. Sobre... até... Eu sinto que eu tô num episódio de alguma série de mockumentary, de sátira. É impressionante a gente ver que a renovação de um jogador importante para o clube sai primeiro no canal pessoal de um diretor ilegal que não poderia estar na posição de diretor e que é uma questão nebulosa, porque às vezes dizem, não é diretor, às vezes dizem é diretor, aí às vezes ele dá entrevista, divulgam como diretor, aí depois vem alguém falar, não, ele não é, porque não pode, né, então alguém tem que falar que ele não é, enfim, né, a transparência.
Mas, enfim, pelo canal de um conselheiro do São Paulo que tranca a conta, que bloqueia todo mundo, que não tem a massa da torcida do São Paulo seguindo ele. Então é quase como se seguir ele e falar bonitinho com ele, puxar o saco dele, fosse assim, um passe VIP para você receber as informações antes. É um passe VIP para você ser especial ao invés do resto da torcida. Ah, porque você elogia ele, porque você não critica, porque você faz questão de dizer o que ele quer, ele deixa você seguir ele, ele não te bloqueia, e você tem acesso a informação antes da parte comum da torcida, que se indigna com ele, que faz críticas não necessariamente ofensivas, que faz críticas ponderadas e argumentadas, e ele bloqueia da mesma forma. Então, assim, para mim, isso pode parecer pequeno, mas como atitude é horrível, é muito feio e cara, assim, eu não consigo nem colocar em palavras o quanto isso mais uma vez fere o discurso da transparência, o discurso do estamos aqui para nos comunicar com a torcida inteira. Então, por que se comunicar com o mínimo de gente possível? Isso não faz o mínimo sentido, porque por mais que as outras gestões de São Paulo antes do Casares, todas as outras, não fossem nada transparentes, a do Casares consegue ser mais restritiva. Consegue ser ainda mais restritiva do que as anteriores, sendo que foi a única que falou de transparência. É o único dos últimos gestores de São Paulo que teve transparência como bandeira, que teve transparência como norte de campanha, e é o mais restritivo de todos no que diz respeito à informação. O mais restritivo não é que tá fazendo igual, porque tá fazendo igual em muitos aspectos, mas na questão da transparência consegue ser mais restritivo, consegue ser um passo atrás. Impressionante, é realmente assim desolador, para dizer o mínimo. Cara, e assim, você citou tanta coisa aí que às vezes é até difícil comentar sobre todas. Eu quero falar um pouco sobre essa história aí do o diretor que não é diretor, porque aparentemente o cara que deveria ser o diretor de futebol de São Paulo talvez esteja de saída. E eu queria entender um pouco sobre o quanto essa possível saída pode impactar no clube, cara, porque o Rui Costa, ele pode ser que receba aí uma proposta do Bahia, em razão deles estarem aparentemente fechando com o Grupo City. E, cara, o que pode acontecer com o São Paulo se talvez o Rui Costa ele fosse a peneira que impedisse de toda a sujeira descer até a sujeira escolhida pelo Belmonte, a sujeira realizada por diversos personagens ali dentro, talvez ele dificultasse que essa sujeira atingisse grandes níveis. Sem a presença dele, talvez tendo o único comandante do projeto sendo o Belmonte, qual é o nível que a gente pode esperar que as coisas cheguem no São Paulo e qual é o grau de importância que talvez essa perda do Rui Costa possa acarretar para o São Paulo, cara? Bom, vamos lá. O que eu acho muito importante da gente frisar é que aqui a gente vai entrar muito no campo da especulação com relação à influência que o Rui Costa tem lá dentro. Mas é importante a gente ter em mente que, por mais que o Rui Costa tivesse influência zero, vamos assumir que o Rui Costa tem influência zero. A perda dele, simbolicamente e para a imagem da gestão como um todo, ela seria terrível. Ela seria terrível. Para a imagem do São Paulo como um todo, até para o mercado, me parece que seria terrível. Por quê? Porque ele hoje, dentro do departamento de futebol, ele é o único rosto profissional. Ele é o único rosto que está ali por causa da carreira profissional e do conhecimento notório que tem. Então, mesmo que dentro das decisões de São Paulo ele não tenha influência, que parece que, pelo menos ao meu olhar de como as coisas se desenrolam, parece que ele é voto vencido na maioria das vezes, se for, me parece que a influência dele é muito mais baixa e que ele é muito mais responsável pelas negociações do que pelas decisões.
pro São Paulo, justamente por esse ponto das negociações, da credibilidade no mercado, é terrível. É terrível, porque você perder a única faísca de profissionalismo que você tem no seu departamento de futebol inteiro, tirando o Muricy, que é coordenador, né? Na questão da tomada de decisões relacionadas a contratações, a esse tipo de decisão, o Rui Costa ele é ali o profissional, ele é ali a credibilidade do mercado, ele é ali a confiança para quem está vindo negociar ou para quem está sendo negociado. Porque eu não imagino, sinceramente, eu não sei o pessoal que está assistindo, eu acho muito difícil imaginar o Belmonte sentando com o dirigente do Elche fazendo uma proposta séria pelo Rigoni. Eu acho super difícil. Eu imagino que ele tome as decisões lá dentro e a condução das negociações seja feita por alguém que faça e saiba fazer isso durante a carreira inteira. Então, perder esse cara é um dano grande para o São Paulo. É uma perda que, por mais que a gente não veja o nome dele o tempo inteiro, quando a gente está falando de negociações, de decisões, ele é um cara que certamente é importante, e como eu disse, é a faísca de profissionalismo que o São Paulo vai precisar repor. Então, assim, não só o São Paulo vai perder esse cara e vai ter um problema enquanto estiver sem ele ali, enquanto estiver com essa função dele em vacância, como o São Paulo vai ter mais um problema, mais uma coisa para se desviar a atenção. Então, além do departamento de futebol ter que ficar fazendo os planejamentos dos jogos, reunião com o treinador, avaliação de trabalho, todo esse tipo de coisa, ainda vai ter que ir garimpar no mercado um profissional. E que não tá fácil. Tá? Não está simples. Você tem um ou outro profissional aí de mais nome livre no mercado, você tem profissionais que ficaram livres recentemente, que tiveram uma trajetória recente muito questionável e muito problemática com relação a gastos, que para o São Paulo seria terrível, e você tem aí um grande profissional que pode estar de saída se acabar acontecendo do Bahia fechar, e que tudo indica que vai, e que não tem mais nada que vai impedir que essa negociação feche. Então, assim, é um problema sério. A gente tem que torcer para que a vontade do Rui Costa seja de estar no São Paulo por vontade. Porque se for depender de tranquilidade para ele trabalhar, até de salário, provavelmente, ele não vai ter no São Paulo a vantagem. Dificilmente ele vai ter uma vantagem no São Paulo. Cara, e assim, vamos ser sinceros, né, cara? Por mais que você seja um bom profissional, se você está com um entorno ruim, é muito mais difícil o seu trabalho ser bem sucedido. Até nisso, às vezes vale mais a pena você ir para um lugar que está se organizando, que vai ter um plano de carreira superior. Então, assim, para o Rui Costa, talvez seja muito mais interessante estar no Bahia. O problema é que para o São Paulo seria catastrófico, não porque o Rui Costa é a última maravilha do mundo, mas sim porque sem ele talvez a gente não tenha peneira para evitar que maiores problemas ocorram. E, cara, eu queria citar um último ponto. Hoje saiu que o David Neres, ele possivelmente está fechando com o Benfica, mas antes de querer citar negociações que podem ou não ser concretizadas, o Regis, do Aspirantes SPFC, e também aqui da Somos 20MV, ele é um cara que está sempre muito ligado em tudo que é envolvido com a base do São Paulo. Ele é um cara genial, e o Regis, ele soltou um dos trechos do balanço que me assustaram, cara, porque a primeira coisa que ele falou foi que em 2020 o São Paulo tinha 60% do atacante Juan. E em 2021, após a renovação do contrato do Juan, esse valor ele caiu para 20%. Então, o valor que o São Paulo tinha em 2020, quando contratou o Juan, era de 60%. Quando foi renovar, esse valor caiu. Além disso, o São Paulo perdeu 10% ou mais de vários jogadores da base. E aí eu queria, antes de passar para você comentar sobre
esses números bizarros, eu queria contar uma coisa que eu bati um papo com o Ismânia antes dele sair do São Paulo. O Ismânia estava conversando comigo e eu tentando entender, porque ele já tinha me falado que ia sair, e ele falou, cara, tá impossível. Aqui dentro tá impossível de trabalhar sem a interferência externa, sem a interferência das pessoas que o Casares trouxe, e eu tenho certeza que eu vou sair porque virou uma bagunça, porque tudo virou comissão. E aí o que eu tô te falando não é uma coisa que o Kevin tá inventando ou que o Kevin ouviu de jornalista. Eu ouvi de alguém de dentro falando que o trabalho em Cotia estava difícil. E aí a primeira coisa que eu queria saber de você é, a gente pode esperar que a sujeira da Barra Funda chegou em Cotia? E a segunda é o quanto é impactado o São Paulo com essas porcentagens que a gente sabe, mas a gente não pode dizer para quem que elas estão indo, porque no final das contas a gente sabe que o mais importante é elas não estão indo para o São Paulo. Então, assim, novamente, o São Paulo, até em Cotia, está demonstrando que a sujeira chegou e que talvez vai ficar mais difícil de jogadores como os que o São Paulo tem tido hoje, como o Diego, que você falou que pode vir a dar dinheiro para o São Paulo, como o Igor Gomes, que é um jogador que é muito útil. Hoje a gente talvez esteja olhando para esses caras e dizendo, olha, pode ser que seja a última leva que a gente tenha de verdade e que realmente nos ajude financeiramente, além de nos ajudar em campo. Eu queria que você dissecasse um pouquinho dessa história toda de mais problemas, desse balanço que deveria ter sido trazido muito antes, mas é claro que se fosse trazido antes, muito mais gente estaria comentando sobre muitas bagunças que acontecem durante um ano inteiro e a zero transparência que a gente tem hoje. Vamos lá. Sobre a questão da influência, da sujeira e tudo mais. Para eu comentar sobre a questão que você falou de comissões, esse tipo de coisa, eu acho muito complicado. Mas o que eu acho importante a gente citar é que isso de pessoas novas da administração do Casares atrapalhando o trabalho de alguém dentro do futebol não é novidade. Não é novidade. A primeira semana do Casares no São Paulo é marcada por um desmanche do departamento de futebol. Você tem a demissão do Pássaro, que não fez um bom trabalho no São Paulo, mas naquele momento, pro momento do time em campo e pro momento dos salários do time, era importante dentro do vestiário. Você tem a transformação ali daquele momento do Rainha em Rainha da Inglaterra, como brincam, né? Tá lá no cargo, mas não serve para nada. E você tem a chegada de novos nomes no vestiário ali, pessoas rondando, conselheiros ali próximos, sempre dando um pitaco, atrapalhando. E, assim, eu não quero eximir a culpa dos outros fatores, de jogadores, de Diniz, de físico e tudo mais, mas a gente sabe que isso atrapalhou. A gente sabe que, principalmente, a retirada do Pássaro de dentro do vestiário, na situação da salarial que os jogadores estavam, foi um problema. E a gente vê que esse tipo de alocação de conselheiros dando pitaco no trabalho dos outros chegou em Cotia e, cara, isso atrapalha demais. O pessoal vai falar, mas o conselheiro ele não tem cargo nenhum, ele não apita nada. Ele não apita nada, mas ele atrapalha. Mesmo que ele não apite nada, ele estar lá já é uma influência, porque ele pode não apitar nada agora, mas quem sabe se semana que vem ele já não ganha um cargo quando ele apite. E aí, alguém que falou alguma coisa que não seguiu alguma coisa que ele falou em algum momento específico pode ter problemas. Alguém que ouviu o que ele falou vai fazer o que ele falou, mesmo que seja um problema, só porque esse cara potencialmente pode atrapalhar o cargo dele no clube daqui a pouco. Então, assim, essa chegada de muitas novas pessoas em volta do trabalho do futebol já é um problema desde o dia 1 na gestão Casares. E aí, isso chegando em Cotia é triste, mas não me surpreende. Não me surpreende. É uma coisa que, se não chegou imediatamente, a gente não sabe, se não chegou imediatamente, seria questão de tempo e chegou, né? E sobre as porcentagens, a gente pode começar falando que, na verdade, talvez nem fosse para essa porcentagem do Juan ter mudado no balanço de dezembro, né? Porque, se eu não estou enganado, a renovação do Juan foi esse ano. Se eu não me engano, a renovação do Juan é de 2022. Então, por que
a porcentagem dele foi alterada no balanço de 2021. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a renovação dele foi esse ano. Estou conferindo aqui. Tá. Pode mandar. E aí a gente vai ver essas perdas de porcentagens sem a menor explicação. Não é como se, beleza, a gente perdeu 10% de tal jogador por causa de tal negociação, por causa de tal cláusula, por causa de tal necessidade. Não, só jogaram lá, as porcentagens novas aí. Perdemos, pelo menos, somar todos os jogadores, a gente perdeu mais de um jogador inteiro aí, em porcentagem. É simplesmente jogado, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma satisfação para o torcedor, e que no futuro a gente pode acabar olhando e falando, pô, São Paulo perdeu 10% do jogador, mas o jogador não deu em nada, saiu de graça, então tanto faz. Ao mesmo tempo, a gente pode ver um jogador sendo vendido por muitos milhões de euros e em que 10% disso fosse bastante coisa. Né? Então, é o risco que, se você puder evitar, você evita. E se você não puder evitar, você dá uma explicação para as pessoas que você deve dar explicação, que é a torcida, do porquê você não conseguiu evitar perder essa porcentagem. Porque acontece de, em alguns momentos, você ter alguma cláusula prévia com algum representante, ou com família do jogador, ou com o próprio jogador, que em determinado cenário, alguma porcentagem fosse para ele, ou para alguma outro representante, ok. Isso não é um crime, não é escandaloso, mas isso precisa estar claro. A gente precisa saber o porquê. E assim, a maioria das divergências, a gente perdeu 10% aqui, ali, de um jogador ou outro. A do Juan é escandalosa. Escandalosa. O São Paulo tinha mais de metade do jogador, agora tem um quinto, financeiramente. E o Juan é um jogador com ótimo potencial. É um jogador que eu não tenho a menor dúvida de que algum dinheiro ele vai render para o São Paulo. Eu duvido muito, muito, muito que o Juan dê uma flopada forte e acabe tendo que sair do São Paulo de graça para o São Paulo se livrar de custo. Duvido. Então, assim, perder 40% dele num estalar de dedos, isso tem que ter uma explicação. Cara, e aí, assim, só para passar a informação, a renovação é datada do dia 25 de janeiro desse ano. Então, de fato, ele entra no mesmo barco que jogadores como Nicão e como Patrick, que por algum motivo estão constando no balanço do ano passado, mas na verdade é o desse ano. Então ainda torna tudo mais bizarro ainda. E cara, assim, vamos lá. Quando eu comecei lá atrás o Separa São Paulo, eu fiz o texto do Separa, teve a movimentação na internet, e você viu o medo acontecendo com a direção são paulina. Não existe outra forma deles entenderem que o torcedor está engajado politicamente do que o torcedor, de fato, cobrar nesses momentos. Porque, poxa, mas o São Paulo ganhou dentro de campo. Gente, o fato de ganhar dentro de campo não vai mudar o fato de que fora dele o São Paulo está descendo cada vez mais, e isso vai degringolar no campo. E o único capaz de impedir que eles assaltem o São Paulo é o torcedor. Quando ocorreu o golpe, a gente dizia o tempo inteiro, vinha eu aqui, vinha o Alexandre Guisbrecht, e a gente falava sem parar. A única esperança que o São Paulo tem se chama torcida. A única capacidade que o São Paulo tem de reverter tudo isso é a torcida. E eu não tenho dúvidas de que nós fomos os responsáveis, seja se matando de escrever texto, passando noites acordadas escrevendo conteúdo, seja enchendo o saco, seja quem foi lá manifestar. Gente, não existe outra forma de impedir que esses caras eles façam o que eles fazem ao seu bel prazer, que o torcedor cobrar. É a única forma, é o torcedor ser chato. Mas eu não quero me engajar politicamente, eu só me importo com o campo. Gente, o campo está ruim há 10 anos, graças ao que está acontecendo do lado de fora há 10 anos. Então, hoje, o torcedor são paulino, como obrigação principal, é a de se engajar politicamente e a de lutar contra situações como essa que vem corroendo o São Paulo dia após dia. E aí é isso. Eu não sei se o Lucas quer acrescentar mais alguma coisa. Se você quiser acrescentar, manda bala.
Não, eu só queria reforçar mesmo aquilo que você falou, por mais que, na prática, se a gente for parar para pensar em questão de voto, decisão política, todo esse tipo de coisa, o torcedor comum, até mesmo o sócio-torcedor, pareça ter pouco poder, porque o sócio-torcedor não vota, o sócio-torcedor não decide nada, por mais que seja, que isso seja um fato, a gente tem que entender que a pressão e a capacidade de engajar aqueles que são sócios do clube, que também são torcedores e que podem fazer a diferença em votações, como foi no dia do golpe, isso é fundamental. Os sócios, boa parte dos sócios, muito provavelmente não teriam derrubado o golpe se não tivesse tido tanto engajamento de torcedor comum e de sócio-torcedor e todo esse tipo de coisa. Não teria. Não teria porque eu imagino que a maioria das pessoas poderia nem saber que isso estava passando, que isso existia, ou o quão isso seria danoso. E aí muitas vezes, pô, não vou nem votar, pô, vou votar qualquer coisa. Porque poderia ser só mais uma pauta. Ele só não foi só mais uma pauta para quem estava votando por causa do trabalho de pessoas como você, Kevin, como do Alê, como do Bandana, do Perecini, etc. Se eu citar todo mundo aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando, e que foi um trabalho muito bem feito e que conseguiu virar voto dos sócios graças ao engajamento dos torcedores. Então, é muito importante que a gente entenda, eu não tenho direito de voto, o que eu posso fazer? Cara, pressiona, convence os outros, espalha a ideia e assim, é isso que pode barrar os problemas, pelo menos os maiores, pelo menos os mais catastróficos. Por mais que os conselheiros do São Paulo hoje tenham uma dificuldade de entender que a pauta da separação, por exemplo, seria benéfica até para eles, seria até financeiramente mais vantajosa pro social, por mais que eles tenham essa dificuldade, quanto mais a ideia for espalhada, quanto mais a esperança se mantiver acesa, existe a possibilidade disso um dia, nem que seja daqui 20 anos, se tornar uma realidade e o São Paulo voltar a ser um exemplo administrativo. Porque já foi. Então, assim, quando você, torcedor, olhar e falar, cara, eu não tenho voz, saiba que foi graças à sua voz que o sócio ele conseguiu barrar o golpe, e é apenas através da sua voz que o São Paulo pode, de fato, mudar. Então é isso, pessoal. Por mais que, às vezes, o clima não seja o mais agradável, a nossa força ela precisa permanecer e a nossa luta precisa ser contínua quando se trata sobre o São Paulo. A gente vai ficando por aqui. Curta, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, faça esse vídeo alcançar muitas pessoas, porque é importante que as pessoas se engajem na pauta política de São Paulina. E como a gente gosta de sempre terminar por aqui, vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!